Pronto, muito boa noite. Vamos então dar início hoje aqui ao nosso segundo webinar do ciclo de webinars o Mar, um Desígnio Nacional, no âmbito do Conselho Estratégico Nacional do PSD. E hoje o subtópico é a literacia do mar. Quando a realização do primeiro webinar, o Nuno Lourenço, que também está connosco hoje, lançou este desafio e lançou este tema como um tema fundamental para nós conseguirmos realmente alcançar aquilo que pretendemos a partir do mar. E a partir deste desafio nasceu esta ideia de que o segundo webinar seria dedicado à literacia do mar. E para o discutir temos hoje connosco a Teresa Firmino. A Teresa Firmino, de longa data dedicada a estas matérias do oceano, é jornalista de ciência, licenciou-se em Comunicação Social, é jornalista do Público, tem vários livros publicados de divulgação científica, nomeadamente Portugal a Quente e Frio relativamente às alterações climáticas, e um último, O Futuro do Planeta, tanto que está nas nossas mãos, que é um título perfeitamente adaptado ao nosso tema de discussão de hoje. Parece que foi de propósito, não sei. Teresa, ainda não tive a oportunidade de ler o livro, depois de ter visto a pequena biografia, o resumo biográfico, já fui buscar o livro, mas ainda não consegui lê-lo, mas irei lê-lo com muita atenção. Temos connosco também a Filipa Marques, também há longo tempo dedicado a estas matérias do mar. Comecei por conhecer a Filipa no âmbito do projeto de extensão da plataforma continental. Ela foi um apoio imprescindível para nós conseguirmos obter uma série de informação nesse projeto e desde então tem-se dedicado, desde sempre, cada vez com mais afinco àquilo que já era uma paixão, que era a geologia marinha. Licenciada em Geologia, doutorada em Ciências do Mar, Postdoctoral Fellow na Universidade de Toronto, é hoje Chief Research Officer de uma universidade que está em criação, a International Sharing University, para além de ser também membro do Board of Directors da International Marine Mineral Society e Fellow da Geological Society of London. E por último, o Nuno Lourenço, que já nos fez companhia no primeiro webinar, e relembro que é presidente da direção do Laboratório Colaborativo Mais Atlântico e também gestor de desenvolvimento de negócio no CEA. O Nuno, um geofísico e também um daqueles que participou no projeto de extensão da Plataforma Continental de Portugal. Nós os quatro, eu, Manuel Pinto de Abreu, iremos hoje discutir então a questão relativamente à literacia do mar. Literacia do mar que desde há muito que é falada, tem vindo um conjunto de ações que foram desenvolvidas. Eu lembrava aqui uma em particular que tivemos a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, teve a ocasião de acompanhar o Kit do Mar, que nasceu uma primeira iniciativa em Cascais, depois foi adotado pela estrutura de missão, teve um grande desenvolvimento, chegou, lembro-me, números no final da minha presença na estrutura de missão, de muitas centenas de escolas, muitas dezenas de milhares de alunos a acompanharem este projeto, que era um projeto, também ele, no âmbito da literacia do mar, e ao qual sucedeu um projeto não menos importante, que hoje é um projeto de bandeira, que é o projeto Escola Azul. O projeto Escola Azul, que por vezes não tem merecido, acho eu, a atenção devida, mas que é realmente um projeto fundamental para que saibamos, de facto, todos apreciar a influência que o oceano tem em nós e também aquilo que a influência que nós temos no oceano, que no fundo é a pedra de toque relativamente à literacia. E para desde já passarmos ao contexto da literacia do mar, no âmbito do mar como desígnio nacional, eu passava a palavra à Teresa Firmino para uma primeira intervenção relativamente a este ponto. E muito obrigado mais uma vez pela presença de hoje aqui entre nós. Obrigada, professor Pinto de Abreu. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas de painel, à Filipa e ao Nuno, e também a quem nos esteja a ouvir e a ver. Eu queria começar por dizer que não sou especialista em literacia do mar, como o professor Pinto de Abreu disse. Eu sou jornalista de ciência e é como tal que escrevo e trato dos assuntos ligados ao mar. É óbvio
que gosto muito de escrever sobre o mar, e desde que sou jornalista que volta e meia o mar acaba por me vir parar às mãos, salvo seja, e acabo por escrever sobre o mar. A literacia, o jornalismo de ciência em relação ao mar, no meu caso em concreto, é mais a parte da investigação científica, como jornalista de ciência, mas a literacia do oceano diz respeito não só à ciência, não só à investigação científica, mas a tudo o que tem a ver com o mar, no mar em todas as suas dimensões. É óbvio que para mim, aquela que me é mais próxima tem a ver com a investigação científica. Dito isto, tal como o professor Pinto Abreu também já sublinhou, em relação à literacia do mar em Portugal, do oceano, já foi feito um caminho. Começou com os primórdios do Kit do Mar. Neste momento há um programa mais estruturado para as escolas, que é a Escola Azul, e depois na sociedade civil, fora, digamos que da alçada do Estado e dos Ministérios, existe também a Fundação Oceano Azul, que promove bastante os assuntos ligados aos oceanos, não só a investigação científica, mas também a promoção, a conservação e a consciência do público para a questão dos oceanos. Mas, para mim, o que eu acho que falta na minha visão em relação à literacia do oceano em Portugal é um plano estruturado sobre este assunto. E quando eu digo um plano estruturado, é um plano com metas muito claras, com objetivos muito claros, com um calendário para essas metas, com uma equipa dedicada a pensar e a pôr em prática esse plano ou estratégia, ou o que é que lhe queiramos chamar. Significa, para além disso tudo, dessas metas, de iniciativas, significa dinheiro, financiamento, porque as estratégias, como nós sabemos, em relação até ao mar, tem havido muitos planos, há sempre muito boa vontade, há sempre muitos compromissos que são assumidos como um desígnio nacional, mas depois a grande dificuldade é pôr isso em prática, e para se pôr isso em prática é óbvio que sem dinheiro nada disso acontece. Portanto, é fazer um plano, pensá-lo com cabeça, tronco e membros, investir nesse dinheiro, ter uma equipa dedicada. E a Escola Azul seria apenas uma parte desse plano ou dessa estratégia sobre a literacia do oceano, porque a Escola Azul tem feito um trabalho incrível, mas dedica-se apenas a uma parte do que pode ser a literacia do oceano, que são as escolas. E um plano deste género tem que, na minha opinião, incluir a sociedade como um todo, ou seja, os mais novos, sem dúvida, as escolas, sem dúvida, mas depois todas as outras pessoas, todo o público em geral, todas as comunidades locais, não pode ficar apenas nas escolas. E para terminar, eu gostava de dizer que é óbvio que os jornais e os jornalistas têm um papel importante como agentes que disseminam o conhecimento pela sociedade civil, mas é apenas também uma parte, um elo dessa cadeia maior. E para terminar, em relação à literacia do oceano e a este plano, e porque é que ele deve incluir a sociedade como um todo e não apenas as escolas, é porque se nós queremos preservar o mar, se nós queremos valorizar o mar, se nós o queremos considerar como um desígnio nacional, nós só podemos gostar, preservar aquilo que conhecemos. Se a sociedade como um todo não tem consciência de que o mar é importante, não consegue valorizar. E para já, fico-me por aqui. Obrigado. Muito obrigado, Teresa, pela visão. Eu acho que ficou demonstrado que a Teresa sabe bem do que é que está a falar. Pode não ser especialista de literacia do mar, mas sabe bem do que é que está a falar. E é isso. Esse o aspecto que a Teresa focou de uma literacia para todos, eu penso que é um aspecto fundamental. Aliás, a Teresa, como jornalista, com certeza que se tem deparado várias vezes com notícias em que, relativamente ao mar, em que a parte importante nem sequer toma relevo na própria notícia. Muitas vezes aquilo que realmente era notado não é destacado e talvez isso suceda também porque há algum déficit de literacia.
Eu passava então à Filipa para dar continuidade a esta visão e na sequência daquilo que a Teresa disse, a tal literacia do mar para todos, nos dar a sua visão a importância da literacia do mar para, realmente, para conseguirmos um mar nacional. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, é um prazer estar a falar com 4 pessoas com quem eu já estive no mar, em ocasiões muito interessantes e muito importantes em que estávamos a tentar saber um pouco mais do nosso mar ali por volta dos Açores. Eu subscrevo totalmente aquilo que a Teresa disse e acrescento mais uns pontos. Sim, a Escola Azul tem que ser tomada como exemplo, é um exemplo pioneiro. Portugal foi um dos primeiros países a adotar uma estrutura e uma rede de literacia do mar há quase 10 anos, e a Escola Azul tem feito um trabalho tremendo, e é a nível das escolas, portanto, a nível do ensino mais formal, tentando ligar as escolas que decidam ser a Escola Azul, com parceiros e a nível local e passando resolvendo problemas locais. Mas nem todas as escolas são a Escola Azul, e para além das escolas temos muita gente que tem interesse no mar, mas que não tem acesso à informação sobre o mar. Isso aí é a importância da literacia para todos. E então há vários aspectos que deviam e que deviam ser explorados neste momento, que é, primeiro, como explicarmos o valor do mar a toda a gente, tanto às crianças nas escolas que não estão no âmbito da Escola Azul. Portanto, a Escola Azul é um projeto que tem que ser fomentado e alimentado e de forma a chegar a todas as escolas, mas como é que chegamos aos pais dessas crianças, aos avós, à sociedade civil, como é que nós conseguimos mostrar e explicar o valor do mar e o que é que nós podemos tirar do mar e o que é que nós fazemos, e aquilo que nós fazemos, como é que impacta o mar, e isso em várias áreas, tanto na área ambiental, na área da alimentação, na área dos recursos naturais, e todo esse tipo de informação de valor, do que é que o mar vale para nós, falha a muitos níveis, e é para isso que a literacia, um dos aspectos importantes da literacia do mar, é o de mostrar e tentar explicar às pessoas a importância do mar. Mas o explicar não pode ser só de uma forma formal, tem que ser de uma forma não formal, de uma forma de uma aprendizagem fazendo. E esse tipo de dinâmica de pegar num determinado exemplo, ou num aspecto, ou uma atividade do mar e chamar pessoas da sociedade civil para fazer, para aprender, para mexer, para experimentar, eu acho que é um dos aspectos fundamentais para fazer com que haja uma literacia do mar que seja real. E para isso, sim, a literacia do mar para todos, porque o mar é nosso, o mar é de todos e todos nós pertencemos ao mar. É assim, uma visão muito poética, mas que com uma aplicação muito prática. E como é que nós podemos fazer isso? É a nível, primeiro, global, a nível nacional, com a implementação das medidas nacionais, fomentando tanto a educação nas escolas, como políticas de investimento na educação, investimento na ciência e investimento em setores importantes ligados ao mar, mas depois a nível local, em parcerias, em que haja parcerias com o governo local, com as escolas, com as universidades, com associações, com grupos, e que façam atividades ligadas ao mar e que chamem toda a gente a essas atividades ligadas ao mar. E é aí que ainda estamos longe, ainda estamos muito longe. Há vários aspectos que podiam ser explorados nesse âmbito. Chamar as pessoas, do neto ao avô, a atividades relacionadas com o mar. Portanto, isto tudo adicionando àquilo que a Teresa já tinha falado. Sim. Muito obrigado, Filipa. Mais um bom contributo. Já temos aqui matéria bastante extensa para discutir, e eu agora queria ouvir o Nuno Lourenço. Nuno Lourenço que lançou este desafio de discutirmos a literacia do mar. Ele desde há muito que é um grande adepto desta matéria. E realmente esta visão da literacia para todos, e não ficarmos apenas pelas escolas, eu penso que é um passo fundamental quando não sei se de facto temos uma cultura de um país de mar, um país não só de marinheiros como um país de mar. E portanto parece-me, não sei se o Nuno concordará, que conseguirmos uma alfabetização para o oceano a nível global será um passo fundamental. Nuno, muito obrigado.
Eu tenho que fazer um disclaimer que já devia ter feito no outro webinar, que eu estou aqui a título individual e não em representação de nenhuma instituição e, portanto, estou aqui como pessoa interessada em discutir estes assuntos, com quem discuto já de longa data com o Manuel Pinto de Abreu, e gostava de cumprimentar, obviamente, a Filipe e a Teresa, que já não via há muito tempo, quer uma, quer outra. É um prazer estar aqui a partilhar este espaço convosco. Em relação ao assunto, eu acho que a vantagem de falar em terceira é que muito já foi dito e eu concordo com quase tudo, só não concordo com a Teresa na ótica do plano único e unificado, estruturante para a literacia, porque acho que há várias nuances e há várias vicissitudes naquilo que vocês disseram e com as quais eu concordo. Ou seja, há o ensino formal em sala de aula, há a parte de educação, aprendizagem, acho que há muito para fazer e a Escola Azul tem feito o seu trabalho, o seu caminho, mas há muito para fazer em termos de articulação de conteúdos programáticos, de ações de ligação com a geografia local, com as autoridades locais, com os centros de investigação locais. Muito pode ser feito, muito está a ser feito e isso é extremamente útil. Depois há, objetivamente, iniciativas que vale a pena mencionar, dos centros de investigação, a Noite dos Investigadores, centros de ciência viva, programas das instituições como o CIMAR na escola, o IPMA Escolas, para programas para gente mais pequenina. Ou seja, há iniciativas e devem haver, e não têm que estar todas circunscritas a um mesmo tronco comum. A parte formal de ensino, sim. A parte de investigação e procura de educar pelo exercício da investigação para o grande público e para o público em geral, não só necessariamente na sala de aula, parece-me útil. E eu lembro-me sempre de uma história que tenho que contar, que me foi contada pela coordenadora da Escola Azul, Raquel Costa, relativamente a um exercício que eles fizeram numa escola sobre o mar, ou seja, puseram os miúdos a desenhar no essencial o fundo do mar, como eles o imaginavam. Depois tiveram a ver imagens de ROV da estrutura de missão da plataforma durante cerca de 20 minutos ou 30 minutos. E a seguir foi-lhes pedido outra vez que desenhassem o mar. E o que é que aconteceu é que dos primeiros desenhos cheios de corais, peixinhos, cenários de azul clarinho, e para o cenário seguinte, que era um mar negro, sem luz, frio, só com sedimentos, com um ou outro ser, mostram a importância que é contactar com o mar. E esse era o meu ponto central nesta minha intervenção, que é, nós muitas vezes concebemos o mar e concebemos abstrações do mar, mas não trazemos as pessoas ao mar, nem o mar às pessoas. Ora, isso é crítico quando queremos desenvolver, por exemplo, atividade no mar. É fundamental para haver atividade no mar que haja transparência, e a transparência é muito difícil de se ter, a transparência no sentido da tal literacia, da tal educação, de se perceber o que é que está a acontecer. E isso é muito complicado de fazer se não houver mecanismos de confiança e transparência para que as pessoas não tenham medo da ocupação do mar. Aliás, eu gostava que as pessoas percebessem, que elas que ouvem lá em casa, que o maior problema que existe no mar, a maior parte deles são gerados em terra e não gerados pelas atividades no mar. É verdade que existem componentes de sobrepesca, existem outros problemas, mas a maior parte dos problemas de poluição, de eutrofização, de acidificação, estão associados à alteração climática, à carreira de nutrientes do continente, a produção de plásticos de uso único, que não são devidamente reciclados nem armazenados em países em vias de desenvolvimento. Então, não sequer estamos só a discutir o nosso mar, estamos a discutir um oceano, que está todo ligado. E, portanto, há ferramentas que eu acho que devem ser postas em prática, como, por exemplo, a virtualização, ou seja, fazer animações do que é que se faz em operações do mar, sejam elas quais foram, sejam elas a parte mais pesada de engenharia, ou seja, a parte das campanhas de investigação, ou seja, a parte da pesca, explicar às pessoas por via virtual o que é, o que é que se faz, o que é uma operação de pesca. Quando se pesca de cerco, quando se pesca de palangre, o que é que se está a fazer? E que impactos é que tem? Pronto, realidade virtual, virtualização nesse sentido de animação, os digital twins, que é um assunto que está na berra, são importantíssimos para trazer essa dinâmica que não se vê, quando uma pessoa vai à praia, vê a arrebentação, vê ondas, não vê toda a dinâmica do oceano, nem a dinâmica geológica, nem biológica, nem química, nem física, vê ondas a arrebentar. No entanto, há maneiras de visualizar e de mostrar às pessoas os impactos e o que é que está a acontecer e a ligação, o impacto que o oceano tem em nós e que nós temos com o oceano. Eu acabava dizendo uma coisa que é uma frase que me ficou da primeira estratégia, da segunda estratégia nacional para o mar, que é, havia 3 componentes que eu acho que definem a literacia, embora não são da literacia formal, tem os 7 princípios e por aí fora, que é viver com o oceano, viver do oceano e viver para o oceano. Estas 3 componentes são fundamentais na nossa relação com o mar e, portanto, na literacia que temos que ter sobre o nosso mar. E assim me fico, nesta primeira intervenção.
Obrigado, Nuno. Muito obrigado pela tua intervenção e, aliás, é uma muito boa deixa para dar continuidade, para a Teresa dar continuidade ao raciocínio. Viver com, do e para, lembro bem essa frase, gerou algumas discussões, como tu dizes, tivemos algumas discussões, se não foi bem sobre essa frase, foi por uma parecida, que no final acabou por ser essa. Não estou a ouvir, não estou a ouvir, Nuno. Eu estou a ser... isto para dizer que estas 3 frases têm direito de autor, está aqui o autor das 3 frases e das discussões subjacentes a seguir essas 3 frases. Não sei se foram essas 3, porque a matéria foi bastante discutida e, portanto, não sei bem se são as originais. Mas, de qualquer forma, sobre essas 3, eu penso que elas, de alguma forma, resumem bem aquilo que nós temos estado a dizer, que é o saber o que é o mar, o saber como defender o mar, e o saber valorizar o mar. Porque, de facto, há um aspecto fundamental que o Nuno mencionou, é que a maior parte daquilo que hoje, das questões que se levantam relativamente ao bom estado do mar, são provocadas, na generalidade, por aquilo que nós fazemos em terra. E, portanto, a questão da literacia do mar, no fundo, acaba por ser também educar todos para vivermos em terra, pensando que ali ao lado temos o mar que tem que ser preservado. Porque, de facto, para muitos o mar termina no curto horizonte que conseguem alcançar quando chegam à praia, não é mais do que isso, mas, de facto, o mar, apesar de ser uma camada muito fina na superfície da terra, e se formos em termos de volume não ter grande significado neste planeta, em termos de volume apenas ele tem, de facto, uma importância fundamental e essa é que temos que perceber. Portanto, ele, apesar de muito grande, é bastante frágil e bastante pequeno no quadro do planeta. E, portanto, o como, o onde e para, Teresa, como é que vamos tratar destas matérias? Não está em cima, Teresa. Teresa? Sim, e agora? Agora sim. Eu queria acrescentar uma coisa que acho que um aspecto que não mencionei anteriormente, que tem a ver com até o que o Nuno depois mencionou. Quando eu penso ou quando eu falo de um plano, eu esqueci-me de mencionar este aspecto. Eu estou a incluir aqui fazer um diagnóstico, mas estou a incluir aqui a sociedade civil como um todo. Não tem que ser, ou seja, a Fundação Oceano Azul tem as suas iniciativas. Em primeiro lugar, acho que é preciso ver tudo o que existe, todo o tipo de iniciativas que existem, tanto da parte do Estado, nos ministérios, como da parte da sociedade civil, e aqui incluo os centros de investigação. Porque se nós formos ver, mesmo na parte do Estado, vemos que existem iniciativas pontuais, elas não estão, como não temos uma visão global de tudo o que existe, acho que não se pode, digamos que estabelecer objetivos mais estruturados. São iniciativas desgarradas, é nesse aspecto, porque, por exemplo, se nós pensarmos mesmo em relação aos ministérios, o Plano Nacional de Leitura também tem iniciativas sobre o mar, tem uma iniciativa que se chama Ler Mais Mar e é direcionada às escolas. Provavelmente existem, ligados aos ministérios, outras iniciativas e, claro, os centros de investigação, o Centro de Ciência Viva, que faz muita divulgação da ciência, podem ser também aí um agente importante. E depois os centros de investigação com as suas próprias iniciativas. Acho que foi esse aspecto que eu antes não mencionei, mas não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa mais. Muito obrigado, Teresa. Eu penso que realmente é um aspecto fundamental. Nós partimos de uma base sólida e sabermos realmente onde é que estamos. Partindo à partida e sabendo desde já, aliás, o Nuno, a Filipe, eu próprio temos alguma noção do que é que existe e a Teresa também, e todos nós consideramos que é insuficiente. Portanto, para já estamos numa situação que é de insuficiência, temos que fazer algo. Se realmente o levantamento é fundamental, mas eu gosto muito de fazer levantamentos, mas entretanto fazer caminho. Muitas vezes fazemos levantamentos e perdemos nos levantamentos e fazemos relevantamentos e fazemos novamente novas afinações dos levantamentos, mas nunca mais nos pomos ao caminho.
Portanto, eu penso que no aspecto de nos pormos ao caminho, há uma matéria, há um ponto fundamental, e que é nós, de alguma forma, estabelecermos uma relação, criarmos aqui, ou levarmos aqui, haja uma relação de afetividade dos portugueses, não só dos portugueses, mas a nível global, com o próprio mar. Não é só a afetividade de ir à praia porque está muito bom tempo e é muito agradável, mas é uma afetividade permanente e uma ligação permanente com o mar. E, portanto, agora passava à Filipa e perguntava-lhe como é que nós vamos criar, ou como é que poderemos criar esta noção de afetividade e para cada um daqueles que realmente venham a criar uma relação de proximidade do mar, como é que nós lhes vamos criar aquela noção de que o mar lhes pertence? Pois é uma questão complexa, porque por um lado os portugueses gostam do mar, pensam no mar, na praia. Se tiram a praia, tiram tudo. Este ano, no verão, com as questões do Covid e acesso ou não acesso à praia, percebia-se que há uma necessidade com a praia. Se tiram a sardinha no verão, e se há pouca sardinha, se a sardinha é cara, também é uma coisa que mexe e é emotiva e que lida com as pessoas. Mas depois, por outro lado, falta passar a noção, a percepção de que são as nossas ações que têm impacto no mar. E essa percepção que aquilo que nós fazemos no dia a dia, que a nossa ação impacta no mar e depois tem retorno sobre nós, é essa percepção que eu acho que ainda falta e que é preciso dar. Portanto, essa relação emotiva com o mar, mas em que nós temos poder sobre as nossas ações e que isso impacta o mar e temos retorno. Como é que nós conseguimos fazer isso? Como é que nós conseguimos chegar aos portugueses e passar essa informação? Passar mais uma vez a informação do valor do mar, da importância do mar, mas não só a praia no sentido abstrato ou a sardinha no sentido abstrato, mas como o mar é importante como regulador do nosso clima, como fonte de alimentação, como fonte de energia, como fonte de recursos biológicos e recursos minerais. Como é que nós conseguimos passar essa importância? É através, obviamente, da educação, mas a educação, mais uma vez, não tem que ser necessariamente só uma educação formal, porque depois, quando queremos chegar a adultos, já não é educação formal em ambiente escolar, mas tem que ser uma formação e uma educação não formal, muito mais vocacionada para a ação, para fazer com que as pessoas sintam que aquilo que estão a fazer irá ter um impacto, irá resultar em algo bom, nomeadamente através de ações de citizen science, portanto uma ciência do cidadão, colocar as pessoas a participar em projetos de investigação científica, em aquisição de dados, por exemplo. Hoje em dia, com a tecnologia dos smartphones, a pessoa consegue ter pequenas aplicações e contribuir para projetos científicos e depois ver o resultado do seu trabalho transcrito em publicações e em avanços científicos. Tentar juntar pessoas e educar pessoas para cuidar do ambiente à sua volta, perceber, ok, esta praia que é no município onde eu moro, esta praia é importante porque que tipo de ecossistema é que há aqui nesta praia, como é que eu posso preservar esta praia, porque se eu tomar esta atitude ou esta ação, eu vou ver resultados que me beneficiam a mim, a quem está à minha volta e a quem virá depois. E esse tipo de ação e de programa de ação ainda está muito no início e eu acho que é uma das formas de nós conseguirmos mobilizar a população de uma forma emotiva para o mar e com resultados. Muito bem, muito obrigado, Filipa. Nuno, voltamos novamente a ti. Como é que, se nós fôssemos traçar aqui ou tentássemos traçar aqui um diagnóstico da situação, como é que tu vês o nível de literacia para o mar em Portugal relativamente a um quadro europeu? Se é que faz sentido nós estabelecermos esta comparação. Será que a literacia do mar, os portugueses, a sua literacia do mar é mais deficiente? Como é que nós nos poderemos comparar? Tens alguma noção? Na qualidade de não especialista,
vou responder com enorme prudência. É assim, Portugal tem sido, através das iniciativas, o Manuel falou do Kit do Mar, a Escola Azul tem muito fogo e é tomada, eu sei disso porque conheço as pessoas da Escola Azul, como referência para algumas iniciativas europeias no quadro da educação formal e, portanto, alguma coisa estamos a fazer bem feita de forma consistente há muito tempo. Põe-se a questão da escala, da continuidade e do financiamento, como a Teresa levantou logo no início. Mas do ponto de vista de ideia, criatividade e estrutura, parece-me que esse caminho está a ser bem feito. Eu tive, para preparar esta conversa, estive a ver que projetos europeus é que existiam e que associações. Em todas elas há um papel de relevo ou da Escola Azul ou da Ciência Viva, quer em projetos europeus do H2020, quer numa coisa, eu não quero dizer o nome errado, deixem-me vir aqui à minha cábula, que é, peço desculpa, que é recentemente criada, eu não conhecia, EU for Ocean, Coalition for Ocean Literacy, que congrega diversas iniciativas e atividades. Ou seja, eu acho que no panorama da literacia, em grande parte Portugal terá sido precursor, mas como em tudo em que nós somos precursores, muitas vezes depois não temos passada para acompanhar a nossa vontade. Ou seja, rapidamente atores lá fora conseguem ganhar mais relevância e mais preponderância. Obviamente, quem tem uma tradição muito forte disto é a National Marine Educators Association, que fez um trabalho notável de análise dos programas escolares nos Estados Unidos, também em contexto formal, e que sabe comunicar ciência como ninguém. Eu gostava de trazer à colação uma coisa em que eu acho que nós não somos ainda fortes e podíamos ser, e que a Filipe abordou pontualmente, que é o que se chama a ciência cidadã, ou citizen science, e pode ser um vetor enorme de educação e de literacia. Há um conjunto, assim, cada vez mais é difícil arranjar financiamento de grande escala para fazer operações de grande escala. Portugal nunca teve grandes recursos e grande infraestrutura, tem algumas coisas, felizmente, foi ganhando, a MEPC foi importante nisso, em termos de investigação no mar, mas o envolvimento das pessoas numa lógica mais low cost, mas que permitam ter escala, mesmo sacrificando um pouco o rigor, pode ser uma iniciativa fantástica para desenvolver conhecimento e educar a população. Há uma coisa que eu gostava de dizer, não sei se estou a ficar um bocado fora da pergunta, que tem a ver com o seguinte, aliás, há duas coisas que queria falar, porque há várias coisas que quero falar. A questão fundamentalmente em relação ainda ao exterior é, nós estamos a entrar na década da ciência para os oceanos, para as ciências dos oceanos. Temos um Sustainable Development Goal agarrado à vida no mar, que é o SDG 14. Temos a Unesco a pegar no conceito da literacia dos oceanos e a dar um contexto muito mais sólido e muito mais multifacetado, agarrado necessariamente às realidades de cada um e não só dos países desenvolvidos europeus. E, portanto, Portugal tem uma coisa boa, tem uma posição e uma história que lhe permite ligar com diferentes realidades de países ribeirinhos, por via das suas rotas marítimas. E, portanto, pode-se apropriar deste conceito da Unesco e transportá-lo quer em África, quer em... Desculpa, estou a ser aqui bombardeado. Quer em África, quer em Timor, quer no Brasil, e muito disso está a ser feito em pontos de ligação das pessoas que trabalham nisso cá em Portugal. A última coisa que eu queria dizer, que já é um bocado off-topic, tem a ver com o seguinte: normalmente falamos de literacia numa lógica de conservação, que é uma coisa que a mim enfim, como é que eu ia dizer, não quero adjetivar, a mim me perturba um bocado, acho que é redutor. Ou seja, nós fazemos parte do ecossistema marinho, nós temos uma pegada e obviamente nós queremos trabalhar sempre numa ótica de minimização dessa pegada, de sustentabilidade e de preservação do ambiente marinho. Situações há em que nós queremos conservar o meio marinho, à condição pristina. Se os valores da biodiversidade, se os serviços do ecossistema, se as funções que esse ecossistema produz são fundamentais. Ou seja, não se trata de plantar áreas marinhas protegidas onde a restrição de atuação é elevada em qualquer parte, porque sim, porque fica bem ter um número de percentagem de ocupação e de conservação no leito marinho. Interessa perceber a disposição, a geometria, os valores que lá estão e o que é que se está a conservar.
Por outro lado, há outros setores em que, objetivamente, vale a pena fazer um trade-off. Porque as pessoas têm uma leitura que não é nada ecossistémica do problema. Preferem agarrar-se a uma ideia de conservação fundamental numa determinada zona, mesmo que para isso tenham de destruir outra zona, nomeadamente zonas imersas onde vivem muito mais pessoas e onde os impactos são muito maiores. Portanto, eu acho que a questão da literacia também tem a ver com uma lógica de ver o problema de uma forma mais sistemática, do sistema Terra como um todo e não o problema da praia A ou da Riba B ou de uma área no Oceano Profundo C, e sim numa lógica mais integrada. Obviamente, para termos essa lógica mais integrada, aí sim é preciso conhecimento, é preciso explorar e é preciso recursos. Mas nada se faz sem recursos. Muito bem. Posso já acrescentar alguma coisa? Queria só fazer aqui um wrap-up do Nuno daqui das ideias. Desculpem, eu dispersei-me um bocado, peço desculpa. Das ideias do Nuno. Não, são tudo ideias que temos que considerar. Se não forem hoje, há aqui várias que serão com certeza num outro webinar. Bom, o primeiro ponto que o Nuno falou foi realmente as boas iniciativas e as boas práticas que nós temos tido em matérias de literacia de mar. Já aqui mencionámos, a última das quais o projeto de bandeira, que é a Escola Azul, e como o Nuno disse, é uma boa ideia, mas não passamos dessa boa ideia. É uma boa ideia que tem uma grande difusão nacional, é mais que uma ideia, é mesmo uma prática ao nível das escolas e da educação, mas falta todo o resto, porque nós começámos agora, ou começámos ontem, como a Filipa mencionou, talvez há 10 anos começámos a trabalhar sobre essa matéria, mas todos os outros estão de fora, todo o resto, todos aqueles que não fazem ou que não têm passado pelas escolas nestes últimos 10 anos, e não foram todos aqueles que passaram pela escola que estiveram sujeitos a estas ações, não têm realmente exposição àquilo que é a literacia de mar. Portanto, há aqui o papel a desempenhar com todo o resto da sociedade com a tal criação de uma verdadeira cultura de mar. Portanto, mais do que as boas ideias terem ficado, de alguma forma, poderem ter ficado curtas, eu penso que não ficaram curtas porque se elas aparecem a nível internacional como um bom exemplo, é porque elas foram notadas e, de facto, eu acho que a Escola Azul tem tido um impacto muito grande em Portugal e eu faço votos para que cada vez seja mais acarinhada e possa crescer ainda mais. Mas esta é uma das faces. A outra das faces, e que se cruza depois com aquilo que o Nuno menciona, é realmente este pendor ambiental que temos introduzido muito na visão da literacia, e depois mencionou também um conjunto aqui de três momentos fundamentais, que é a década da ciência, os Objetivos de Desenvolvimento Estratégico e o Programa da Literacia da Unesco. Em que, quando eu olho para eles todos, uma década, um objetivo e o Programa da Literacia, parece-me que estamos curtos, quer dizer, quando nós temos uma década de ciência para realmente conseguirmos alguma coisa para o mar, eu fico um pouco preocupado. Acho que deve ser mais longo, mas isto levava-nos a uma outra discussão. O ponto aqui fundamental é realmente, Teresa, estas boas ideias e boas práticas numa vertente apenas daquilo que é a literacia do mar, que no fundo tem sido a ligação com a escola, e levarmos a que a escola tenha programas virados para o mar. Como é que nós estamos relativamente à literacia de todos os outros portugueses que ao longo destes últimos 10 anos não estiveram em ambiente escolar? Eu não conheço nenhum levantamento ou nenhum diagnóstico sobre isso. Eu não sei que percepção é que as pessoas têm sobre o mar. Portanto, provavelmente esse tipo de levantamento não foi feito. Eu dá-me a sensação, até é relativamente fácil como jornalistas divulgar o mar e escrever sobre o mar, porque o mar tem tantas dimensões e tem histórias tão interessantes que dentro de uma mesma história sobre o mar podemos ter ciência, podemos ter o lado humano, podemos ter uma aventura, podemos ter tantos aspectos do mar que ele é fácil de divulgar. Agora, para o público em geral, falou-se aqui do contexto mais formal da escola e depois do contexto mais informal, onde os jornais se incluem na divulgação do mar.
eu acho que esse trabalho é de facto o que falta fazer. Falta dar seguimento e dar consistência e robustez aos programas que existem, como a Escola Azul, no sentido em que haja investimento mesmo financeiro para que não fique pelo caminho, e eu penso que essa é a parte que pode estar mais periclitante. Por outro lado, falta depois passar isso à sociedade, e aí os jornais têm um papel importante, mas como nós sabemos, como alguns estudos têm sido feitos, não muitos, sobre as notícias sobre o mar, não só sobre ciência, mas do mar em geral, nos jornais, elas são relativamente escassas. Eu, aliás, já agora menciono, só que também ver a minha cábula, há um artigo, um paper que foi publicado em 2019, que faz até um levantamento sobre as notícias publicadas, por acaso, no Público, entre 2002 e 2010, ou seja, isto tem 10 anos, e eu acho que nestes últimos 10 anos muita coisa mudou e tem-se falado mais sobre mar. Mas a conclusão desse levantamento é que, em média por mês, publicaram-se 13 notícias sobre o mar. E a maior parte delas tinha a ver com a poluição marinha e com as pescas. A ciência era mais residual. Isto apesar de nós no Público, ou pelo menos na minha secção, nos esforçarmos por escrever sobre ciência. Mas isso também diz muito de nós, como país, valoriza ou não valoriza a ciência e a sociedade. Por isso, eu acho que para a sociedade em geral, eu diria que as pessoas se interessam pelo mar, que gostam de uma boa história sobre o mar, mas eu não conheço aí a esse nível nenhum levantamento sobre isso. Em relação ao que foi dito antes, a Filipa falou da ligação emocional com o mar e eu acho que nós, como portugueses, temos essa ligação até histórica, e isso também pode facilitar na comunicação do mar para o público em geral. Penso também, em relação a esta ligação que se pode criar com o mar, que o mar é muito mais do que só a conservação das espécies, claro que isso também é uma vertente importante. O mar é também economia, o mar é recursos naturais e, ainda que não nos centremos só nisso, nos últimos anos a questão das alterações climáticas extravasou muito da comunidade científica, quer dizer, ela já tinha extravasado a comunidade científica para o público em geral. E eu até penso que o interesse pela questão das alterações climáticas é assim uma espécie de montanha russa. Tem picos de interesse e depois há menos interesse e depois volta a suscitar muito interesse. Por isso, penso que a questão das alterações climáticas, a ligação ao mar, e como o oceano como um grande regulador do clima pode ser uma forma de chegar a mais pessoas. Também concordo com o Nuno quando diz que a questão da literacia, mas eu não tenho muito essa visão pessoal, ou seja, quando escrevo sobre o mar não vejo só a questão da conservação, acho que a conservação da natureza é um aspecto do mar, entre muitos aspectos que o mar tem. Também tem, como eu mencionei, a questão cultural, a questão histórica, a questão política. Aliás, se o mar tem, é política. Basta, e se olharmos para o nosso caso muito concreto nos últimos anos, então, o que é o alargamento de uma plataforma continental, se não uma iniciativa que começa por ser política, depois extravasa para a ciência e há de extravasar para a sociedade em geral. Não sei se respondi ao que me foi perguntado. E por fim, também acho, já agora, voltando à década da Ciência Oceânica das Nações Unidas, acho que é uma oportunidade para levar o mar e o que é o mar e o que é o oceano a muita gente. Portanto, podemos não nos querer só restringir a uma década, mas acho que isso significa uma aposta que começa por ser uma aposta política e também é uma aposta científica e, como tal, é uma forma, pode ser utilizada como uma maneira de divulgar o mar, de promover o mar, de dar a conhecer o mar a muita gente. Muito obrigado, Teresa. Aqui a Raquel Costa, responsável pela Escola Azul, alertou-me aqui há algum tempo relativamente a uma estratégia de literacia para a próxima década, um paralelo com a iniciativa Década da Ciência.
Penso que ambas deveriam ter o mesmo ênfase e a mesma visibilidade. E queria reforçar aqui, queria agora que a Filipa novamente se focasse num outro aspecto da literacia, não a questão relativa à literacia, o papel que é cumprido pela Escola Azul no âmbito da literacia do mar, mas o papel e a ação que devemos, de facto, desenvolver relativamente à literacia de todos os outros que estão fora do âmbito escolar. E nesse aspecto, portanto, nós olharmos para, e até porque a Filipa tem uma experiência internacional larga, Noruega, Austrália, Canadá, sempre ligada a estas matérias do mar, de alguma forma comparar como é que nós nos poderemos, sabendo que não existem estudos, como apontou a Teresa, como é que nós nos podemos comparar com os demais, em geral, relativamente ao nosso nível de literacia do mar? Pois, não tenho informação para especificar exatamente qual é o nosso nível de literacia, mas do ponto de vista da minha experiência, e principalmente a minha experiência na Noruega, vivi lá 3 anos, fui investigadora, fui professora lá no Universidade de Bergen e estava num centro de investigação ligado ao mar profundo. E nós estamos muito atrás, a sociedade civil está muito atrás a nível da literacia do mar. E eu acho que ainda não foi bem mencionado aqui, que é importante, eu acho que é importante dizer, a melhor forma de termos uma sociedade que é capaz de fazer e tomar decisões informadas e responsáveis sobre o que é que são os recursos do mar, o que é que são as atividades do mar, é uma sociedade que saiba o que é o mar. Portanto, se nós queremos tomar decisões responsáveis, temos que conhecer o mar. E essa sociedade é muito importante. E quando nós pensamos como é que funciona a Noruega, que é um país, obviamente, com riquezas, com recursos naturais, e que fez um muito bom uso dos recursos naturais, mas também informou a sociedade, e explicou à sociedade, e as pessoas percebem de onde vem a riqueza. Percebem que a riqueza vem da exploração dos recursos naturais, percebem que a riqueza vem de uma exploração e de um uso razoável desses recursos naturais. A nível da investigação, grande parte do dinheiro da investigação vem também de valor da exploração desses recursos naturais e as pessoas conhecem. Portanto, há um reconhecimento do valor dos recursos naturais na sociedade norueguesa. E depois eles vivem voltados para o mar, eles têm os fiordes, portanto, historicamente viveram voltados para o mar, tal como nós, mas essa parte não cessou, enquanto nós, na geração, provavelmente, dos meus pais e a minha, para a geração mais recente, é uma geração que está desligada do mar, usa o mar mais uma vez para ir à praia, depois há pequenos nichos de comunidades pescatórias, há pequenos nichos ligados aos portos, mas a população em geral não está a viver do mar, a viver para o mar e a viver do mar. E então não está desligada do mar. E eu vejo essa grande diferença, enquanto na Noruega a grande parte da economia depende do mar, portanto, que seja no petróleo, agora não tanto, mas a aquacultura, por exemplo, a investigação está muito voltada para o mar, e faz com que as pessoas deem muito valor ao mar, e depois a partir daí tudo flui. Portanto, depois o dinheiro e as políticas e as linhas de governação são feitas em função disso, e depois há uma forte pressão popular para esta ou para outra medida, portanto tudo aí vai em sequência. E cá é essa a grande diferença que eu vejo, as pessoas estão desligadas do assunto do mar e, portanto, não há uma pressão para depois haver uma determinada tomada ou decisão política para seguir um determinado assunto do mar. Portanto, mais uma vez é arranjar formas de chamar as pessoas para os assuntos do mar através de uma educação não formal, identificar a nível local quais são as necessidades, porque obviamente que a comunidade numa vila pescatória tem sensibilidades muito diferentes de uma comunidade no interior do país, ambas beneficiariam da literacia do mar, mas tem que haver uma sensibilidade para perceber que tem que ser a forma como a literacia do mar é abordada por
população no interior, uma população litoral que vive das pescas, tem que ser diferente e há necessidades diferentes. E haver essa sensibilidade, isto é feito a nível local, nas entidades e com agentes locais, e isso é que é realmente importante. Eu queria só fazer uma pergunta à Filipa. Nessa experiência, nomeadamente na Noruega, se relativamente ao mar a Noruega existe o conceito de interior, ou se todo norueguês se considera que vive à beira do mar. Existe o conceito interior, existe, e se calhar, curiosamente, esse aspecto até é tão marcado como o nosso. Portanto, existe a costa oeste dos fiordes e Bergen sendo a cidade principal da costa oeste, e depois existe a zona interior, Oslo para norte, e com duas línguas diferentes e com culturas completamente diferentes. Portanto, existe essa diferença interior-litoral muito marcada. Mas, mesmo as comunidades de Oslo vivem, portanto, as empresas estão lá e vivem dos recursos naturais do mar. Portanto, todos eles dão valor. Mas, culturalmente, há uma grande diferença entre as pessoas da montanha e as pessoas dos fiordes. Muito bem. Nuno, temos aqui, começámos com a Teresa Firmino, desde logo, a apontar-nos aqui como caminho para uma literacia do mar, um plano estrutural. Conhecemos que a Unesco tem uma estratégia de literacia para a década. É importante que nos ponhamos ao caminho. E a pergunta será, e por que não olhar para a estratégia que a Unesco tem definida e pegar nela e começar a trilhar o caminho de uma sociedade cada vez mais alfabetizada em termos de oceano, usando como ponto de partida a estratégia da Unesco? Obrigado pela pergunta. Eu acho que a estratégia da Unesco, emergindo dos 7 princípios da importância dos oceanos na nossa vida nos oceanos, alarga a um conceito muito mais sociocultural, muito mais abrangente, muito mais aplicável de forma transversal ao mundo. Nessa perspectiva, claro que sim, acho que ninguém deve inventar a roda e estas abordagens são incrementais. Há uma coisa que para mim é decisiva, seja nos próximos 10 anos, seja nos próximos 20, que é qualquer sociedade mais educada, mais literada, mais informada, é uma melhor sociedade. E é mais crítica e é mais exigente. Há uma coisa que me indigna um pouco, que é às vezes como é que na praça pública questões complexas ou importantes são tratadas de forma leviana por, por mito urbano, por pavor cénico. Eu recordo-me, quando era ainda estudante, quando havia aquela operação para fazer umas explosões para ver a estrutura interna da Terra, com receptores nas antigas do planeta Terra, havia capas de jornais com o Porto, com os clérigos a caírem, com fendas enormes, rachas enormes, fraturas no Porto, e eu acho que isso é o que se tem que evitar. Eu acho que é fundamental que as pessoas, quando vai acontecer qualquer coisa na sua área de abrangência, seja o país, seja a localidade, seja a região, tenham critério e saibam criticar, discutir, informar-se e debater o problema com serenidade. Isso é válido para a questão do gás no Algarve, a questão do gás no offshore, como é válido para a questão dos recursos e da aquacultura, desse binómio recursos pesca selvagem à aquacultura, e acho que devemos evitar o mais possível a lógica do mito urbano, do diz que disse, do ai, que isto é o fim do mundo, porque não é, na maior parte das vezes não é. E isso só se consegue com educação. Portanto, voltando à questão inicial, Manel, da Unesco, claro que sim, há componentes em ensino formal específicos que já estão a ser feitos cá, que estão a ser bem feitos e devem continuar. É fundamental aproveitar desporto escolar e iniciativas que levem as pessoas para a água. As pessoas têm que saber o que é estar na água para lá da arrebentação, perceberem o que é o fundo do mar para lá dos corais onde a Filipa esteve na Austrália. Portanto, o mar tem imensas complexidades, é muito grande, tem uma escala que as pessoas raramente percepcionam. É diferente estar na praia a ver o horizonte ou estar no meio do mar a ver um horizonte de mar, ter uma noção de escala. E, portanto, é fundamental educar as pessoas de todas as maneiras e efetivos para que sejam mais exigentes e que permitam que a atividade económica também seja mais eficiente e que se perca menos tempo
em discussões estéreis que não servem a nada e que são normalmente bloqueantes do desenvolvimento. Com esta também acho que termina a minha intervenção, não sei a que horas é que acabamos, mas acho que quero passar esta mensagem. A literacia também serve para isso. Muito obrigado, Nuno. Vamos entrar aqui na última ronda com a Teresa, pedir-lhe uma última mensagem e gostaria de saber a opinião da Teresa, de que forma a literacia do mar, neste conceito alargado de literacia, não apenas o processo ligado ao ensino, à educação em si, de que forma considera que nós conseguirmos ter um plano de sucesso de literacia do mar em Portugal, de que forma é que uma iniciativa deste género pode ser um motor de desenvolvimento do mar em Portugal, que seja um desenvolvimento definitivo, ou seja, realmente aquela concretização como todos nós pensamos que deve existir, a concretização de Portugal no mar. Eu acho que isso nos leva para a economia do mar e leva-nos, voltando ao que acabou de ser dito, leva-nos à boa informação, à divulgação da boa informação, ou seja, fazer com que as pessoas tenham uma percepção mais real, mais aproximada o quanto possível da realidade sobre o que é o oceano, para o conhecerem e nesse aspecto, para se tomarem decisões e para haver investimento para uma economia do mar, mas é uma economia do mar que procure conciliar o desenvolvimento e que esse desenvolvimento também seja sustentável, porque, embora não nos devamos só concentrar e ver a literacia do oceano como só o ambiente ou só a proteção da natureza, esse aspecto é um aspecto importante, é fundamental, mas para além disso é também aproveitar os recursos numa perspectiva de equilíbrio que o mar nos pode dar. Portanto, penso que o caminho será a economia do mar. E aí diria que, embora haja iniciativas também em Portugal, penso que muito mais poderia ser feito, até pegando no exemplo da Noruega, que a Filipa mencionou, muito mais poderia ser feito a esse nível. Queria só, já que penso que estamos na última ronda, o Manel tinha falado da questão de porque é que nos devemos preocupar ou não preocupar no interior e a Sylvia Earle, que é uma oceanógrafa muito, muito conhecida, ela diz tão simples quanto isto, numa entrevista até que eu lhe fiz, ela diz que as pessoas dizem, porque é que me devo preocupar com o mar, se eu não vivo perto do mar? E ela diz, bom, se gosta de respirar, se nós, ela diz uma frase muito engraçada, sem os oceanos não há vida, não há azul, não há verde, porque os oceanos têm umas enormes florestas que nós conhecemos, que as florestas não são só, são as algas e as pradarias marinhas, portanto os oceanos são muito mais do que nós podemos imaginar e que não tem que estar, podemos estar na montanha e preocupar-nos com os oceanos. E por aqui São um verdadeiro pulmão da Terra, mais até do que a Amazónia. Exatamente. Muito bem, muito obrigado, Teresa. Filipa, a mesma questão relativamente à importância da literacia do mar, como motor do desenvolvimento e o motor do desenvolvimento em sentido lato. Não queria apenas para o aspecto económico. Eu penso que a questão do valor em si do oceano tem que ser um valor em sentido lato. Quando dizemos termos o valor certo a partir do mar ou criarmos valor a partir do mar, não estamos apenas a pensar transformar cada uma daqueles elementos fundamentais do mar em um conjunto de alguns euros como retribuição. Há outros valores. Há outros valores que eventualmente deverão também ser compensados. Teremos a oportunidade num próximo webinar de debater este conceito do valor do mar e de que forma devemos olhá-lo. Mas o ponto importante aqui realmente era saber, no teu entendimento, Filipe, realmente como é que nós e qual é o papel que cabe à literacia do mar neste aspecto fundamental do desenvolvimento de Portugal. Bom, eu vejo como uma atuação a vários níveis. A nível nacional, continuar uma estratégia de educação a nível formal, portanto, programas como a Escola Azul e fazer com que a Escola Azul cresça, portanto, dar ferramentas para a Escola Azul crescer.
mas isso é um ponto. A nível também de estratégia nacional, e aí era uma literacia do mar para a classe política e para os decisores políticos, para terem noção do que é que envolve a investigação no mar. Porque, mais uma vez, ainda há pouco tempo a notícia com o navio que vai agora para o mar, o navio Mário Rui, portanto agora tem um nome diferente, mas vocês saberão e sabem muito bem a complexidade que foi para ter um navio desse operacional. Portanto, haver da parte dos decisores políticos uma noção do que é que envolve montar uma operação, como é que se faz o estudo do mar. Portanto, se nós queremos conhecer o mar, precisamos de um navio equipado, uma tripulação, uma série de equipamentos, e isso tem que ser tudo concertado e não pode ser desligado de si, tem que ter uma ação concertada. Portanto, é importante a nível nacional haver uma noção da classe política de que se queremos conhecer o mar, tem que haver uma ação concertada e uma agilidade na escolha e nos processos para a investigação do mar. Portanto, isso a nível nacional. Mas depois, a nível regional e local, haver da parte dos municípios agentes que promovam a educação da sociedade civil, desde a criança ao avô. E que isso seja através de iniciativas que podem juntar parceiros da educação, ensino superior, especialistas em ensino superior, mas também parceiros económicos que já estejam a atuar no terreno a nível pode ser desde o turismo até a atividade de pescatória, o que seja, mas envolver esses pequenos e locais agentes ligados ao mar com a sociedade civil local para que haja uma noção e uma percepção da comunidade local de quais são as atividades da sua zona e como é que eles podem beneficiar e entrar dar valor a essa mais ou menos o valor no sentido lato, essas atividades. E também, mais uma vez, a sensibilidade de perceber que o interior, pegando aquilo que foi dito anteriormente, o interior também é mar, porque temos problemas com a agricultura, que têm a ver com a falta de chuva e mais uma vez o oceano como uma fonte do clima, portanto também viver no interior e temos uma forte influência do mar, quanto mais não seja pelo clima, mas muito mais coisas, os ribeiros que nós temos no interior e que vão desaguar o mar, o transporte de alimentos que vão desaguar o mar, portanto todo esse tipo de conhecimento pode ser dado de uma forma informal às populações para que essas populações se tornarem-se mais capazes de decidir sobre o seu próprio destino. Portanto, eu via mais privante a nível global, o nacional, uma concertação, e a nível regional, a divulgação de diferentes programas de literacia do mar adaptados à realidade de cada região. Obrigado, Filipe, por uma valorização daquilo que realmente são os verdadeiros ativos de cada região. Aliás, eu tenho uma experiência, o Nuno, por acaso, eu penso que não teve presente, uma experiência de uma sessão que fizemos relativamente ao mar em Bragança, e lembro-me que quando íamos a caminho estavam com mais duas a três pessoas, resolvemos fazer uma aposta sobre quantas pessoas estariam presentes. E devo-vos dizer que no conjunto eu penso que éramos 4, no conjunto dos 4 não houve ninguém que apostasse em mais de 20 pessoas presentes nessa sessão em Bragança relativamente ao mar. A sessão era no Instituto Politécnico de Bragança e devo-vos dizer que para nós foi uma surpresa. Fizemos uma sessão no auditório do Instituto Politécnico de Bragança, penso que eram cerca de 200 lugares que tinham sentados, mas para além dos 200 lugares sentados completamente ocupados, havia muita gente de pé. Portanto, foi realmente uma surpresa e foi interessante verificar que algumas das questões que foram colocadas quando se estava a fazer um debate sobre o mar nacional nos trouxeram lembranças relativamente a atividades de produção, nomeadamente de fibras para o cordoame marítimo, que eram levados a cabo em Bragança e naquelas áreas e, portanto, que havia uma ligação direta ao mar. Para já não falar, evidentemente, da importância do Douro e do Douro interior e com o seu vinho do Porto. Nuno, para terminar, se amanhã tivesses que decidir o que fazer relativamente à literacia do mar, o que é que tu recomendarias que fosse o primeiro passo?
Eu acho que já respondi a isso, mas vou responder outra vez, de uma maneira ainda mais sintética, que é, nós, tendencialmente, nós portugueses, os decisores, a gente com cargos de responsabilidade, acho eu, boa a pensar o mar, a ser informadora sobre o mar. Nós temos um papel de relevo em fóruns internacionais, certo? Acho que somos muito maus a executar o mar. E acho que a literacia é a ponte que nos vai permitir, se calhar, pensar menos e fazer mais, ok? E fazer melhor. E, portanto, nessa ótica e com base nesta visão, obviamente é preciso investir em todas estas múltiplas componentes que falámos, numa lógica integrada de aproximar o sistema oceano com o sistema terra, formar e educar em contexto formal de sala de aula, ligar com as entidades, coletividades, autarquias a nível municipal, de concelho, de distrito, de região e trazer e empurrar as pessoas para dentro de água, caramba. É preciso empurrar as pessoas para dentro de água, para elas percepcionarem de facto o mar de uma maneira diferente. É claro que eu estou a brincar, mas o objetivo é perceber que o mar pode mesmo ser um vetor de desenvolvimento deste país e que nós não podemos nem querer ir a todas, nem distribuir milhões de pardais, nem criar infraestruturas em todas as áreas críticas da economia do mar, e temos que fazer escolhas e, portanto, consumar a visão que temos em coisas concretas e em ações concretas. A literacia vai-nos dar imensa ajuda para fazer isso. Quanto tempo é que vai demorar? Não faço ideia, Manuel. Quanto mais investirmos, mais rápido será, seguramente. Muito obrigado, Nuno. Aliás, o tempo que demora será sempre menos do que aquele que demoraria se nada fizéssemos. Não é? Portanto, Claro. começar hoje vai-nos garantir que mais rapidamente chegamos a. Bom, resta-me agradecer em nome do Conselho de Estratégia Nacional e em nome do professor Joaquim Miranda Sarmento, que hoje não pôde estar presente aqui a abrir este nosso webinar. Resta-me agradecer a presença da Teresa, a presença da Filipa e do Nuno. Possivelmente não será a última vez, eu espero que não seja a última vez que estejamos aqui ou noutro fórum a discutir estas matérias, que são tão caras a todos, e desejar a todos umas boas festas e que nos encontremos brevemente com um outro panorama sobre um outro tema e até celebrarmos, sei lá, um sucesso relativamente a estas iniciativas. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado e boas festas para todos. Obrigada. Boas festas também. Obrigada.